Pessoal, todos têm papel e caneta nas mãos? Por favor, anote tudo, tá? Quem não tiver, Ali, quem não tiver tem um celular na mão, não tem desculpa. Abre o bloco de notas, abre aquele grupo de WhatsApp de maluco. Sabe qual é o grupo de WhatsApp maluco? Aquele que a gente tem com a gente mesmo. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp consigo mesmo. Abre o grupo dos malucos ou abre o bloco de notas do celular. Tá. E aí nós vamos falar sobre negociação. Então, uma coisa nós temos que entender, tá, gente? Negociação é uma coisa, vendas é outra. Ali, qual a diferença entre vender e negociar? Anote assim, tá? Eu vou falar de maneira muito simplista. Anote assim, vender é despertar o interesse. Né? O Thiago foi bem pertinente, né? Levantamento de necessidade, construção de valor, né? Abordagem, a prospecção, né? Esses nomes novos da doma. Mas, basicamente, despertar o interesse. Eu venho e falo do meu produto para você, você fala, puxa, Ali, que legal! Quanto custa? Olha que legal. Até quanto custa é vendas. Do quanto custa para frente é negociação. E o que nós vamos perceber? Que nós temos vendedores e vendedoras que eles são muito bons em despertar o interesse, mas eles têm uma enorme dificuldade o quê? Em negociar. Tem gente que até negocia, mas depois não consegue o quê? Fechar. O Thiago colocou, 67% das pessoas simplesmente não decidem. Elas esperam que o vendedor ajude elas a decidir. E quando o vendedor não ajuda, elas ficam... A gente chama isso da lei dos 2/3. 2/3 das pessoas são indecisas. Então, vender é uma coisa, negociar é outra. Vender é até quanto custa. Do quanto custa para frente é negociação. E tem gente que tem uma enorme dificuldade na negociação. E aí nós vamos falar, anote isso, tá, gente? TGN. TGN. Teoria Geral da Negociação. São 7 leis e elas precisam ser muito bem observadas. Teoria Geral da Negociação. Anote a primeira teoria. Nós não entramos numa mesa de negociação para fecharmos todos os negócios. Anote isto. Nós não entramos numa mesa de negociação para fecharmos todos os negócios. Ali, a gente não entra na mesa de negociação para fechar todos os negócios? Claro que não. Por quê? Porque alguns negócios não vale a pena ser fechado. Anote isto. Às vezes, o melhor negócio é não fazer negócio. Anote isto. Às vezes, o melhor negócio é não fazer negócio. Negociadores profissionais não entram na mesa para fechar todos os negócios. Eles entram numa mesa para fechar todos os negócios que sejam bons. Ali, se o negócio não é bom, às vezes o melhor negócio é não fechar, é não fazer negócio. Deixa eu fazer uma pergunta legal, gente. Empresas vivem de vendas? Sim ou não? Não. Gente, em lugar nenhum do mundo, empresas vivem de vendas. Ali, se as empresas não vivem de vendas, elas vivem do quê? Elas vivem do lucro das vendas. Se não der lucro, na minha opinião, não podia nem ser chamado de venda. Tinha que chamar de doação, caridade, permuta, sei lá o quê. Tinha que dar um outro nome. Para dar nome de venda, tem que dar lucro. Nós não entramos numa mesa de negociação para fecharmos todos os negócios. E tem negócios que não vale a pena ser o quê? Fechado. Essa é a primeira lei da negociação. Anote a segunda lei. Essa é bem legal, anote isso. Se você não tem uma estratégia, segunda lei, se você não tem uma estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Anote isso. Se você não tem uma estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de um campeão mundial de pôquer e ele falou o seguinte: se você entrar numa mesa de pôquer e depois de meia hora você não descobriu quem é o pato da mesa, provavelmente o pato da mesa é você. Negociadores têm estratégia. Se você não tiver uma estratégia de negociação, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Desconto é estratégia. Promoção é estratégia. Prazo é estratégia. Certo? Gente, eu falo muito sobre isso, né? Eu não sei se alguém já escutou isso, né? Vamos fazer uma promoção para vender. Alguém já escutou isso?
Anote isto, promoção não vende. Se tem uma mentira que conto para os vendedores há 40 anos, promoção não vende. Ali, promoção não vende em lugar nenhum do mundo. Ali, se promoção não vende, o que vende? Anote isto, o que vende é como nós promovemos a promoção. Promoção não vende. O que vende é como nós promovemos a promoção. Então, toda vez que a gente for fazer uma promoção, a pergunta é: como que nós vamos promover esta promoção? Porque não adianta jogar o preço para baixo e esperar que isso venda. Isso é coisa de amador. Então, se você não tem uma estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Essa é a segunda lei. Anote a terceira lei, a terceira teoria geral da negociação. Anote isso. Quem se prepara mais, ganha mais. Quem se prepara mais, ganha mais. O Thiago falou muito sobre isso, né? Sobre a questão de profissionalizar. Certo? Gente, eu conheço vendedores que fazem numa semana o que um bom médico não faz num mês. E o sonho das pessoas é ser médico, ser juiz. E em vendas, o cara, em uma semana, ele faz o que um médico não faz no mês. Um bom médico. Só que é o seguinte, não é um vendedor normal. Quem se prepara mais, ganha mais. Ok? Quarta teoria. Gente, preste atenção nisso, tá? Isso vale muito dinheiro. Anote isso. Timing é fundamental. Uma das coisas mais importantes no processo de negociação é o timing, o momento certo. Porque negociação e fechamento, eles se conversam o tempo todo. Da negociação, existe um momento certo para ir para o fechamento. Se eu vou muito cedo, eu bati com a cara na porta. Se eu demorei, a porta abriu, fechou e eu perdi a venda. Timing é fundamental. Agora, gente, provavelmente eu vou falar alguma coisa que é uma dor que muitos nós que trabalhamos com vendas temos. Eu ia nos cursos de vendas como aluno, né? Gente, eu sou bem mais velho que a maioria das pessoas da sala. Não é que eu sou mais velho, né? Eu sou jovem há mais tempo, né? Todo dia o cara fala, você é velho? Que é velho, cara? Eu já era jovem quando você nasceu, eu sou jovem há muito tempo, né? Então, eu ia há 30 anos atrás em cursos de vendas como aluno e eu escutava lá as pessoas, não, tem que perceber, né, o sinal de compra. Alguém já escutou isso? Você tem que perceber o sinal de compra. E gente, a minha formação na área de engenharia, eu tenho uma linha de formação lógica, né? E eu ficava pensando, meu Deus, o que é um sinal de compra? Será que o cliente vai piscar para mim? Será que ele vai levantar a mão? O que é um sinal de compra? E depois, gente, eu tenho 34 anos na área de vendas, e o que eu descobri? Presta atenção nisso, tá, gente? Isso é muito legal. Certo? É difícil perceber sinais, detalhes de compra, mas tem um sinal de compra que é muito forte. Escreva isso em letras maiúsculas. Anote isso. A pergunta do cliente diz quase tudo sobre ele. Anote isto. A pergunta do cliente diz quase tudo sobre ele. A pergunta do cliente diz quase tudo sobre ele. Como assim? Tem vendedores que eles simplesmente ficam, não sei se alguém já viu isso, robotizados. Ele senta na frente do cliente, ele vai falando, parece que ele tem um script, parece que ele lê um script. É uma maquininha. Aí ele está relendo, apresentando o produto, tal, não sei o quê, de repente o cliente faz uma pergunta. O que ele faz? Quando ele responde a pergunta do cliente e continua no script. Esse é um dos maiores erros da área de vendas. Quando o teu cliente fizer uma pergunta, você vai gritar dentro da tua cabeça, para tudo! E se pergunte, por que ele perguntou isso? Eu vou dar um exemplo. Gente, eu estou num quarto de hotel, estou dando um treinamento aqui na cidade de Cubatão, na Baixada Santista, aqui em São Paulo, certo? Então, imagine o seguinte, eu vou mostrar esse quadro aqui. Então, imagine que aqui o cliente não vai comprar de jeito nenhum. Aqui, talvez ele compre, aqui ele comprou, te abraçou, te beijou e saiu indicando você para todo mundo. O cliente sempre vai estar entre esse canto e esse canto. Ali, aonde que o cliente está? Preste atenção na pergunta. Porque, às vezes, eu estou ali conversando com o Dino, imagine que eu sou o vendedor, o Dino é o comprador, e o Dino pergunta, ali, você consegue entregar isso para mim até segunda-feira? Se o Dino faz uma pergunta preocupado com a entrega, isso é uma pergunta, basicamente, de quem já comprou. O problema do Dino é que se entrega ou não entrega. Às vezes, o Dino faz uma pergunta que não tem nada a ver com o que eu estou falando, ou seja,
Está frio. Se eu não fizer nada, provavelmente o Dino não vai comprar. Ou seja, prestando atenção na pergunta do cliente, você tem 50% do fechamento nas suas mãos. Aonde está o time do fechamento? Preste atenção na pergunta do cliente. Ou seja, o cliente perguntou, você vai gritar, para tudo. Por que ele perguntou isso? Entender a pergunta dele é metade do fechamento. Vamos lá. 5. Preste atenção nisso, tá, gente? Isso aqui é um pouquinho mais desafiador. Anote isso. Seja gentil com a pessoa. Seja gentil com a pessoa e firme com a negociação. Anote isso. Seja gentil com a pessoa e firme com a negociação. Isso é uma arte de grandes negociadores. Explico a ideia. A maioria das pessoas misturam o cliente com a negociação. E tentando ser firme na negociação, eu acabo sendo duro com o cliente e o cliente magoa. Ou, querendo ser gentil com o cliente, eu acabo sendo gentil demais com a negociação e eu não vivo de vendas, eu vivo do quê? Do lucro das vendas. Os grandes negociadores são extremamente gentis com o cliente, extremamente firmes com a pessoa. Então, anote isso, faz parte dos 5. Separe a pessoa da mesa. Separe a pessoa da mesa. Isto é saber negociar com inteligência emocional. Separe a pessoa da mesa. Por exemplo, o cliente te pede um desconto. Um desconto você não pode dar. Gente, alguém já viu o amador? Tá doido, esse cara é quebrado, não para trabalhar igual. Gente, anota essa frase. Amador é uma desgraça. Anote isso. Amador é uma desgraça. Ô, praga. Né? Amador, né? Então, o cliente te pede algo que você tem que dizer não. Como é que eu posso falar não? Puxa, Dino, se eu pudesse, com certeza, eu faria. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Se eu pudesse, com certeza, eu faria. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu acabei de dizer não, sem falar não. Quer ver um negócio interessante, gente? Isso é muito sério em negociação, tá? Preste muita atenção nisso. Eu vou fazer uma analogia ruim, mas é importante ser ruim para a gente prestar atenção. Imagine que uma negociação é como se fossem 2 pessoas, cada um com revólver, sem bala, sem munição. Ok? Quando alguém fala uma bobagem na mesa, ela joga uma bala na mesa. Aí o que o outro faz? Ele pega a bala, coloca no revólver e atira em você. Ah, ele explica isso. Não, Dino, eu não posso porque o meu gerente não deixa. Quando eu falo o gerente não deixa, acabei de jogar munição na mesa. O que o Dino fala? Ali, então deixa eu falar com o gerente. Não, Dino, eu não posso dar desconto porque o sistema não autoriza. Já viu isso? Sistema não deixa? Ah, então chama o cara que tem a senha do sistema. Ou seja, quanto mais fala, pior fica. Por quê? Porque eu fico dando munição para o outro quê? Atirar em mim. Então, qual é a ideia? Olha isso aqui interessante. A pessoa me pede algo. Eu não posso dar, puxa, Dino, ó, se eu pudesse, com certeza eu faria. Anote essa frase. Entra em margem negativa. Puxa, Dino, se eu pudesse, com certeza eu faria, mas nesse instante entra em margem negativa. Olha só que legal. Margem negativa. Deixa eu fazer uma pergunta legal. Alguém aqui já conversou com uma margem negativa? Chama a margem negativa aqui para conversar com ela. Não. O gerente chama o gerente. O sistema, sempre tem alguém que tem a senha do sistema. Margem negativa, como é que vai fazer? Eu não dou munição para o outro continuar o quê? Atirando. Seja gentil com a pessoa, firme com a negociação. Legal? Vamos lá, gente. 6. A 6ª teoria geral da negociação. Não se envolva emocionalmente com a negociação. Anote isso. Não se envolva emocionalmente com a negociação. Ah, explica isso. Vou explicar. Alguém aqui já viu um vendedor ficar com raiva? Se quiser comprar agora, eu não vendo. Ah, cliente grosseiro. Ah, você não sabe que ele falou que eu estava roubando ele. Que absurdo. Toda vez que você se envolver emocionalmente com a negociação, você é um amador. Vou falar de volta. Toda vez que você se envolver emocionalmente com a negociação, você é um amador. Ali, o cara falou que o nosso preço era um roubo. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma estratégia do outro. A pergunta é, você vai entrar na estratégia do outro?
não se envolva emocionalmente. Negociadores controlam as próprias emoções. Eu estou com uma raiva do cliente, sorrindo. Eu estou desesperado. Olha, se ele não comprar, eu não bato a meta. Ele não precisa saber que você está o quê? Desesperado. Você pode estar desesperado por dentro, sorrindo o quê? Por fora. Não se envolva emocionalmente. E 7, para fechar a fatura. Anote isso. Não é possível discordar e influenciar ao mesmo tempo. Anote isso. Não é possível discordar e influenciar ao mesmo tempo. Ali, provei para ele que ele estava errado. Puxa, que legal. E aí, você perdeu o quê? Perdeu o cliente, perdeu o amigo, perdeu o fornecedor. O que você perdeu mostrando para o outro que o outro estava o quê? Errado. Ali, eu não dou o braço a torcer. Anote essa frase. Orgulho não paga conta. Anote isso. Orgulho não paga conta. É bem simples, tá, gente? Olha só o que eu vou falar, gente. Preste muita atenção no que eu vou falar. Isso vale muito dinheiro. Todas as vezes que o orgulho entrar na mesa, a primeira coisa que sai voando pela janela é o dinheiro. Vou falar de volta. Todas as vezes que o orgulho entrar na mesa, a primeira coisa que sai voando pela janela é o dinheiro. Eu não dou o braço a torcer, então perco o braço, praga. Orgulho não paga conta. Certo? Veja só, tá, gente? Não se envolva emocionalmente. Orgulho não paga conta. Ou você influencia, ou você o quê? Discorda. Explico. Deixa eu dar um exemplo, gente. Na década de 90, eu tenho várias empresas, tá? Na época de 90, a gente tinha uma empresa de área de investimentos. A gente trabalhava com seguros, previdência, um monte de coisa, certo? E nós tínhamos seguros nacionais. E um amigo nosso trouxe seguro internacional. Inicialmente era um americano, depois nós descobrimos um canadense que era melhor que o americano, e nós saímos vendendo esse seguro. E olha só que legal. Eu vou trazer para os números de hoje, para a realidade atual. Vamos dizer que o nosso seguro nacional, na época, gente, o cliente pagava em torno aí de, sei lá, 100, 120 reais por mês. Ok? Contratava um seguro, era pequeno, 100, 120 reais. Nós trouxemos seguro canadense, a dinheiro de hoje era mais ou menos, sei lá, 800 reais por mês, talvez R$1.000, certo? Ou seja, 6, 7, 8 vezes mais caro. Quando nós saímos vendendo o seguro internacional, os clientes falavam, nossa, mas é muito caro. E eu queria provar para o cliente que não era caro. E quanto mais eu falava que não era caro, mais caro o cliente o quê? Achava. Eu fui um cliente, um grande cliente meu, amigo pessoal, certo? Um cara muito rico na época. O cara tinha uns 400 funcionários, ele tem mais de 1.500, certo? Eu cheguei nele, a hora que eu coloquei o seguro internacional na mesa, ele falou, nossa, Ali, mas é muito caro. E, gente, eu confesso que o que eu fiz não foi uma estratégia, foi sinceridade. Eu olhei para ele e falei assim, você tem razão. Sabe por quê? A primeira vez que eu vi esse preço, eu também achei ele o quê? Caro. Sabe por quê? Eu fui comparar com o seguro que eu conhecia, o seguro nacional. Hoje, conhecendo melhor esse seguro, e aí eu comecei a falar, sabendo que ele tem isso, 95% dele ele retorna como resgatável no final, não sei o quê. Hoje eu tenho certeza que ele tem o melhor preço do mercado. Mas você tem razão. Eu também achei caro a primeira vez que eu vi. Gente, foi o primeiro cliente que comprou. Sabe por quê? Porque eu não discordei. Então, na mesa de negociação, você vai ter que escolher. Ou você discorda do cliente, ou você influencia o cliente. Não dá para discordar e influenciar ao mesmo tempo. Essas são as 7 leis básicas da teoria geral da negociação. Agora, vamos entrar num assunto aqui, gente, parece mais simples, mas ele é mais profundo. Anote isto. Território sagrado. Território sagrado. E anote assim, em negócios, tudo é negociável. Anote isto. Em negócios, tudo é negociável. Menos o caráter. Anote isso. Em negócios, tudo é negociável, menos o caráter.
Nós podemos negociar preço, prazo, entrega, forma, bonificação, verba de... Gente, tem coisa que não acaba mais que a gente pode negociar. Só tem uma coisa que não entra em negociação: o caráter. Anote isto. Perca dinheiro. Dinheiro é barato. Anote isto. Perca dinheiro. Dinheiro é barato. Não perca o caráter. Caráter não tem preço. Perca dinheiro. Dinheiro é barato. Não perca o caráter. Caráter não tem preço. E ali o cliente falou que só comprava se eu entregasse para ele amanhã de manhã. Eu só consigo entregar semana que vem. E o cliente falou: eu falei que eu entrego amanhã de manhã, depois eu enrolo ele. Sabe o que é o nome disso, gente? Pilantragem, mau caráter, desonesto. Perca dinheiro. Não perca o caráter. Caráter não tem preço. Dinheiro é fácil, é só trabalhar que faz. Todo mundo que Nós não entramos numa mesma negociação para fechar todos os negócios. Essa é a primeira teoria da teoria geral. Legal, gente? Então, vamos lá. Território sagrado. Tudo é negociável, menos o caráter. Gente, olha só o que eu vou falar. Nunca coloque nada na mesa com a tua mão direita que só tem uma unidade, está acabando. Alguém já escutou isso? Cuidado com isso. Vamos lá, tá? Então, vamos lá. Eu estou lá com o Rafa. Vamos, Rafa. Rafa chegou na minha loja, estou lá sentado. E aí o Rafa está analisando, está pesquisando, né? Estou vendo, fazendo uns orçamentos, e eu quero criar uma certa pressão. O Rafa o quê? Fechar. Mas vamos dizer, gente, que o Ali é uma pessoa com caráter duvidoso. A gente sabe que caráter duvidoso não existe. Então, eu vou gerar uma lei da escassez. Eu olho para o Rafa: não, Rafa, inclusive, é a última unidade no estoque. O Rafa olha para mim: puxa, Ali, que pena, cara. Eu precisava de 4 unidades. E agora eu faço o quê? Não, eu consigo. Como assim, Ali? Da tua idade, velho? Tá mentindo para mim, cara? Você não tem vergonha nessa cara? Olha que coisa horrível. Como é que eu posso gerar escassez sem mentir? Rafa, eu tenho que dar uma olhada, porque devido ao preço está vendendo muito, eu tenho que ver se eu ainda tenho disponível no estoque. Ali, se você tiver, eu preciso de 4. Rafa, deixa eu dar uma olhada. Eu posso ter 1.500 no estoque. Eu não falei que eu tenho uma e não falei que tem 1.500. Devido à quantidade de vendas, devido ao preço, está saindo muito, eu tenho que ver se eu ainda tenho. Eu coloquei com a minha mão direita, o Rafa falou: olha, se tiver, eu preciso de 4. Deixa eu lá. Rafa, olha que legal, eu consigo as 4 para você. Tirei com a mão esquerda e não me comprometi. Nunca coloque nada na mesa com uma mão que você não possa tirar com a outra mão, sem o quê? Se comprometer. Qual que é o nome disso? Caráter. Agora, gente, eu tenho meia hora, e a minha hora já está quase acabando, certo? Para a gente falar um pouquinho de negociação, a gente precisaria de gentilmente aí umas 16 horas só para ser gentil, tá? Nosso curso de estratégia avançada, ele tem 30 horas de negociação, mas vamos lá, tá? Eu vou falar num assunto agora, gente, é o assunto mais importante do que eu vim falar hoje, tá? Anote isto: trava primária. A maioria das pessoas tem dificuldade de negociação por causa da trava primária. Olha o que é uma trava primária. Algumas pessoas, de uma maneira errônea, gente, por quê? Não faço a menor ideia, acreditam, anote isso, o que é a trava primária? Algumas pessoas acreditam que negociar é desonesto. Algumas pessoas acreditam que negociar é desonesto. Explica isso, olha, vou explicar. Vamos supor que eu tenho 3 clientes, o cliente A, o cliente B e o cliente C. Vamos dizer que o meu produto, gente, custa, sei lá, R$1.000, ok? R$1.000. Preço de tabela, R$1.000. Certo? Entrou o cliente A, perguntou: Ali, quanto é que custa? Entramos lá, levantamento de necessidade, viator do cliente, construção de valor, certo? R$1.000. Aí entramos numa negociação, negociou, R$940. O cliente A levou por 940. Chegou o cliente B. Ali, quanto é que custa? Mesma coisa, tal, negociamos, 970. Cliente A, 940, cliente B, 970, cliente C, ali, quanto é que custa? 1.000. Faz no cartão? Faço. Vou levar. Levou. 940, 970, R$1.000. Pergunta: tem alguma coisa errada? Não. Ali, por que para um você vendeu 940, para o outro 970, para o outro R$1.000?
Eu não entendi a tua pergunta. Por causa da negociação. Ali, mas o cliente do 1.000 perguntou se era 1.000, você falou que era 1.000. Ele levou, mas você podia dar desconto, por que você não deu? Não faz sentido a tua pergunta. Presta atenção onde é que está a trava primária. Anote essa pergunta. O desconto é do cliente ou do vendedor? Anote isso. O desconto é do cliente ou do vendedor? O desconto é de quem vende ou de quem compra? Acredite, tá, gente? Tem gente que tem 10 anos na área de vendas e ele acredita que o desconto é do cliente. Anote isso. O desconto é do vendedor. O desconto é meu. Eu dou desconto se eu quiser. E, obviamente, o cliente compra se ele quiser. Por isso que nós vamos o quê? Negociar. Por isso que por um cliente saiu 940, para outro cliente saiu 970 e para o outro cliente saiu R$1.000. O cliente... Gente, veja bem, o desconto nunca foi do cliente. O desconto é do vendedor. Desconto é ferramenta de negociação. Anote isso. Desconto não é tabela de preço. Isso é desconto como tabela de preço, não é desconto, é tabela. Acabou o desconto, virou tabela de preço. Desconto do vendedor. Ali, mas se eu podia dar um desconto, por que eu não dei? Alguém já escutou essas perguntas? Isso é trava primária. É isso que atrapalha as vendas dele. Porque na cabeça dele, o desconto é do cliente. E quando ele não dá o desconto, é como se ele tivesse ficado com algo que não é dele. Como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Não, gente. Negociar não é desonesto. Desonesto é mentir, trapacear, vender uma coisa, entregar outra, prometer e não cumprir, comprar e não pagar. Isso é desonesto. Negociar não é desonesto. Deixa eu complicar essa situação. Trava primária. Marido chega para a esposa e fala assim, querida, hoje vou comprar o nosso carro. Sai de casa, procura um carro, entra numa concessionária, vê o carro que ele quer lá, R$120 mil. Negocia, tira lá por R$116.900. Ainda ganha um par de tapete. Chega em casa, conta para a esposa, bate no peito e fala, eu sou o cara na negociação. A esposa, puxa, que legal. Isso foi uma terça-feira. Sábado sai em todos os canais de televisão, feirão de veículos, e o carro dele está lá por R$109.900. A esposa olha para a televisão e fala, querido, dá uma olhada aqui e traz um par de tapete. Pergunta, tem alguma coisa errada? Não. Terça-feira era 120, na negociação, 116.900. Sábado foi para o feirão, 109.900. Segunda-feira, se der bobeira, vai para 122. Anote isto. Não existe preço fixo. Não existe preço fixo, a não ser as tarifas do governo. Ah, porque as tarifas do governo é fixo, olha, porque o governo não tem concorrência. Porque o dia que tivesse 2 prefeituras, gente, nós íamos negociar. O dia que tivesse 3 secretarias de fazenda, meu amigo, se ia ver como é que ia ser a negociação. Claro, o governo não tem concorrência. Aonde tem concorrência, não existe preço fixo. Ok? Isso é trava primária, hein? Cuidado com isso, tá, gente? Uma das coisas que mais atrapalha profissionais em vendas na negociação é acreditar que se eu podia vender por 900, o preço é 1.000, tá? O preço é 1.000. Vamos dizer que eu tenho uma margem de até 10%. Se eu posso vender 900, por que eu vendi por 1.000? Ué, porque o cliente perguntou qual é o preço. Se falou, ele falou, vou levar. Eu estava indo para casa. Certo, minha esposa me ligou, ali passa na farmácia e compra o remédio e tal. E pensa num cara bem mandado, sou eu. Né? Lá em casa é uma regra simples. Né? Manda quem pode, obedece quem é marido. Entrei na farmácia, cheguei lá na garota, pedi o produto lá, ela olhou para mim, deu um sorriso enorme, atendimento, e perguntou, o senhor deseja mais alguma coisa? Eu falei, claro. O quê? Falei, desconto. O senhor quer desconto? Eu falei, claro que eu quero. Aí, aquele padrão deles, pega o CPF lá e tal. Ah, eu consigo tanto. E, gente, eles são bem inteligentes, tá? Eles pegam o valor e jogam outro valor. E eu não... Quanto deu de porcentagem? Ela tem a porcentagem, mas ela não fala, né? Ah, deu 7%. Falei, tá bom. Peguei aquela cestinha, botei o remédio, fui para o caixa, cheguei lá na fila, entrei no caixa, a garota do caixa passou tudo. Ah, deu tanto, o senhor deseja mais alguma coisa? Falei, eita, que farmácia legal, tá caro que eu desejo. O quê? Desconto? Ah, mas o senhor já tem desconto. Assim, ela me deu 7%. O que você pode fazer? Ah, só um instante. Eu posso arredondar para 10%. Aceito, claro que aceito. Na hora que eu falei isso, gente, tinha um senhor no caixa do lado aqui. Ele olhou para a garota e falei, ué,
Tem desconto. E a garota ficou parada olhando para ele. Falei, claro que tem. Aí ele olhou para a garota, por que você não me deu? Ela ficou parada, você não pediu? Mas tem que pedir. Falei, claro que tem. Gente, é Madre Teresa de Calcutá, é empresa de caridade, é uma igreja, o que é isso? Você deu desconto, o cliente não pediu? Fecha o negócio. Fecha. Não é negócio, deixou de ser negócio. Inventa um outro nome, não é empresa. Isso não é business. O desconto é meu. O desconto tem que ser negociado. Isso não é empresa de caridade. Empresas vivem de lucro. Isso, gente, é uma das coisas mais sérias da área de venda. É um negocinho desse tamanho que quebra as empresas. Profissionais, gente boa, vendedores que eu conheço e falam assim, cara, esse cara tem tudo para dar certo. Por que ele não dá? Trava primária. Ele acredita que ele tem que dar desconto. Ele acredita que é o preço que vende. Ele acredita que se ele não der desconto, ele parece assim, ele sente que alguma coisa está fora do lugar. Gente, eu tinha 30 minutos, já falei 32, desculpe, Dino. Tá, pessoal, eu agradeço poder estar com vocês. Dino, muito obrigado pela... Pessoal, se alguém quiser me seguir, tá aí meu Instagram, @alibadawi, ok? Certo? Eu ainda sou da época ainda do dinossauro, tá, gente? Não vi o dilúvio, mas eu pisei na lama. Eu estou entrando agora no mundo digital, eu vi o Thiago falando, tá? Eu vejo o Dino na rede social. Eu falei assim, eu ainda vou aprender isso. Estou aprendendo devagarzinho, tá? Então, gente, acredite o seguinte, tá? A crise vai passar, já está passando. Por quê? Porque todas as crises na história do mundo passaram. Só que tem um desafio, tá? Quando as crises passam, elas deixam histórias ao longo do caminho. Histórias de superação, de aprendizado, de crescimento, de inovação, de fracasso, de falência, de desemprego. Já que a crise vai passar de qualquer jeito, a pergunta que eu deixo é: que história você vai deixar? Dino, pessoal, muito obrigado. Fica com Deus.